bate-papo né? aqui, Foi um né? bate-papo Faltou muito você, Ive, bacana, né? Mas eu me senti contemplada, né? Então, eu fiquei E a gente feliz de falou, a vocês. gente mandou Eu um vi que recadinho vocês pra mandaram você. recado pra Mandou, mim. Eu mandou. fiquei muito feliz de vocês lembrarem de mim, assim, essa Ah, pessoa meu assim, Deus. singela. Aí começa a chorar. Eu tô olhando, meu cabelo tá zoado ali, ó. Tipo, Na gosto câmera muito 3. de você, Leãozinho. Eu vi na câmera 3 ali, ó. Tipo, pra saber que tem várias câmeras. Então, mas eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que nós estamos também pela TV Mundo Maior. Então, vocês podem acessar no www.redemundomaior.com.br e ver essas beldades, né? Tem que se arrumar pra vir aqui, né, pra rádio, né? Claro. É A gente diferente toma de- banho, é, passa um blush, né, Thiago com o cabelo, Rosa? né, a barba. E tem gente que compra camisa fora do Brasil, né, Ive? Sim, depois a gente acha que é da Benedito, Enfim, só que qual que é o não, programa né? hoje mesmo? Como é que você tá, Thiago? Estou muito bem, muito bem. Semana bem tumultuada aí, mas estou muito bem. Semana intensa, como diz o seu Jeter? Intensa. Intensa, semana intensa. Toda semana é intensa, né? Maravilha. Cheio de vida. Maravilha. E nós tivemos uma perca. É perca ou perda que fala? Perda. Per... Professor de português. Perdão. Nós tivemos uma grande situação, aquele que muda a palavra. Nós tivemos uma perda grande aí pra música brasileira, que foi o desencarne do querido Jair Rodrigues. E como ele era querido, né? Todo mundo fazendo Verdade. homenagens. Que bonito isso, né? Isso uma pessoa mesmo. que parte pra pátria espiritual e que deixa um legado bonito, né? Todo mundo falando bem dele. Achei bem legal isso. Sabe que, assim, sempre gostei muito do Jair Rodrigues, também como gostávamos da Elis. Eu tive a oportunidade de ver 2 shows do Jair. Ah, que E legal. era muito forte a energia mesmo, a alegria. Eu assisti um show dele no aniversário de São Paulo aqui com o Caetano Veloso, foi um show excepcional também. E os filhos dele, a família, né? Ele tinha essa relação familiar muito positiva, né? Muito... Acho que positiva é a palavra mesmo, né? Eu vi um depoimento do Jairzinho falando assim que ele já acordava cantando, assobiando de madrugada. Ele era alegria em pessoa, né? E penso que a espiritualidade anda preparando pra gente surpresas para esse futuro, esse momento de regeneração, né? Porque ele também foi dentro do movimento do contexto político, né? Em que ele era jovem, tinha toda essa questão musical. Tinha um contexto político muito forte, ele, Elise e outros músicos, né, dos festivais. Né, os festivais. Era um momento da ditadura, né? Então, assim, eles tinham uma outra intenção também. E penso que nesse momento de transição, essas pessoas precisam voltar. Claro. Né? Ah, Então, com antes certeza. a gente está preparando o terreno e que Claro. eles voltem para dar continuidade, porque eles têm essa força de transformação Deixar um também, bom legado né? para todos nós aí. É engraçado que esse ano a gente sempre foi pensar, vários artistas já foram embora, né? Engraçado. Sim, Já sim. foram 4, pelo menos, que eu lembro, assim, Isso. famosos, pelo menos, assim. Sim. Mas é natural, faz parte da vida. Mas... E assim, é de fato uma lei natural, mas que pega a gente de surpresa, né? Porque a morte, por mais que a gente entenda e dê essa visão mais espiritualizada, de que é uma continuação do que a gente vive aqui, pega de surpresa, né? Então, eu tava na fila, bem quando aconteceu, eu tava na fila do supermercado, e aí alguém falou e tal, e todo mundo se comoveu. Eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, caraca, que bonito uma pessoa partir e deixando um legado tão respeitoso, tão carinhoso, alegre, entendeu? Então vai em paz, querido Jair Rodrigues, um beijo. E volte quando puder, que o mundo precisa de pessoas como você, né? Com certeza. Meninos, meninas, como é que faz para participar com a gente, Ive de Albuquerque, Proença, Figueroa? Se você quiser Lins. ligar aqui pra gente, mandar recados, críticas, perguntas, questionamentos, 0800 979 5011. Se você não conseguir, tenta de novo, né? Porque com certeza a Margarete ela vai atender vocês. Outra forma de conversar com a gente é pelos nossos Facebooks da vida aqui, mas também pela página da Rede Boa Nova de Rádio. Então, no Facebook, Rede Boa Nova, a gente colocou uma enquete, né? E aí você também pode participar através dessa enquete ou da página do Facebook Espiritismo e Direitos Humanos, que a gente já está com quase 880 pessoas, né? Nossa, isso é bacana, Cada dia crescendo bacana. mais. De vez em quando a gente tem uns embates lá, a gente precisa se posicionar mais enfaticamente, mas cola lá. Vai lá na página Espiritismo e Direitos Humanos, que vocês vão saber, e aí a continuação dos temas que a gente fala aqui e tal. É uma página bem legal. Mas antes, 0800 também, né, Ivinha? 0800 979 5011, ligue e fala com o Thiago aqui ao vivo. O Thiago pode tirar todas as suas dúvidas. Nossa, com essa voz adorável que eu tenho aqui, né? Mas a gente tem um pouco assim, a gente tem um ímpeto de transformação, todos nós. A gente nasceu meio que indignado com as injustiças. E daí a gente acha que para falar sobre esse assunto de hoje, a gente tem que chamar uma vinheta, né? Também Por acho, favor, por né? favor, por favor. E nós somos incomodados, então que os incomodados que mudem o mundo, né? São José da Costa Rica.
Os incomodados que mudem o mundo. E os incomodados e as incomodadas que mudem o mundo, e a gente está fazendo a nossa parte. Então, o fato de nós trazermos aqui para a Rádio Boa Nova e sermos tão bem acolhidos com as temáticas de direitos humanos, já é uma forma da gente dizer e sensibilizar as pessoas em torno das questões dos direitos humanos. E muito mais que isso, a fé sem obra é morta, né? Então, se a gente só ficar falando e não vai lá e executa, né, não adianta muito. Então, que a gente comece a praticar aquilo que a gente fala. Mas, Tiago, você fez pesquisinha aí pra gente, Phil? Eu fiz, sim. Como todos os sábados, eu procuro a notícia exatamente como ela foi dita, como um resumo, né, nos meios aí de comunicação. Então, o nosso assunto de hoje é que no sábado passado, dia 3 de maio, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu após ser linchada por um grupo de 10 pessoas no Guarujá, litoral de São Paulo. O crime ocorreu após ela ter sido confundida por uma suposta sequestradora de crianças capturadas para o ritual de magia negra. Através de um retrato falado, enquanto oferecia uma fruta a uma criança, os moradores a reconheceram, né, e cercaram-na e começaram a agredi-la. O boato da sequestradora se espalhou através de uma página no Facebook. A polícia informou que não há caso de desaparecimento na cidade, o que comprova que tudo não passou de um mero engano ocasionado pela boataria. Fabiane tinha 2 filhas pequenas, conhecida pela docilidade com as crianças também, e carregava uma Bíblia na mão com a foto das 2 filhas quando foi pega pelos moradores querendo fazer justiça com as próprias mãos. Mais um caso contra a dignidade e descaso com a vida humana. Diante deste fato, nós lançamos a pergunta mais uma vez aí. Você costuma divulgar ou compartilhar notícias que não têm fontes seguras? Olha, as pessoas, algumas disseram, não, eu queria ver que as pessoas iam falar a verdade, porque de verdade, acho que na rede social, pelo que eu observo, porque eu sou uma usuária bem hard, que a gente fala intensa Uhum. de rede social, geralmente as pessoas compartilham sem ler, inclusive, algumas coisas, né? Viu uma fotinho, bloom, né? Então, a gente viu aqui que as pessoas disseram, não gosto de leve trás. Algumas pessoas disseram assim, tem que pesquisar várias fontes de notícia para não acontecer aquele linchamento do Guarujá. Não. Aliás, me incomoda muito receber e-mails, posts no Face de pessoas que simplesmente compartilham sem nem verificar se é verdade. Então, a gente vê assim, que a rede social ela pode promover transformação, boas, reflexão, discussão, mas também ela pode simplesmente ser uma multiplicadora de nada, né? Claro. Ou de violência. E principalmente nesse esse caso foi um caso trágico, realmente, mas principalmente esse ano que nós estamos em anos de eleição, a calúnia, ela se espalha muito fácil. E a galera... E aí, eu quero estar dizendo o seguinte, eu quero estar falando, eu quero estar me posicionando, aquele bem no gerundismo. E aí, meninos, o fato de multiplicar boatos é muito intenso, inclusive esse lance de eleição, porque as pessoas utilizam-se das crenças dos outros para manipular o ponto de vista. Então, assim, eu recebi tanto e-mail e tanto postzinho no Facebook falando, a espiritualidade recomendou você votar em candidato tal. Eu falei, nossa, ela deve estar bem ociosa mesmo, né? Para estar fazendo boca de urna para um candidato X, ela deve estar ociosa, ela deve estar sem nada para fazer. Então, antes da gente divulgar essas informações, eu sou bem crítico mesmo, tanto para os prós como para o contra. Eu não fiquei queimado porque não era um candidato que eu apoiava. Eu fiquei queimado porque utilizou-se da crença, utilizou-se da fé para poder manipular. E isso é maligno, isso é ruim. E aí eu acho que o que aconteceu com a Fabiana foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Antes a mídia, lembra? A gente só ficava sabendo das informações pela televisão e pelo jornal. E pro mal ou pro bem, eles tinham um certo crivo, entendeu? Então, para passar lá naquele jornal... as fontes, né? Existia uma questão, uma preocupação com a ética, né? Pela informação, o compartilhamento de ideias, que era maior, talvez, né? Claro. mas também tem uma intencionalidade maior, porque você tem controle, né? Claro. Aquele jornal lá, aquele jornal famoso lá que passa de noite, todo dia de noite, eles, claro que manipulam do jeito deles, pelos interesses deles, mas eles só davam uma notícia quando tivesse segurança da fonte. E aí, com os tempos de internet, as notícias pululam imediatamente. Aconteceu aqui, eu solto um postzinho, lá na Indonésia as pessoas já estão sabendo, entendeu? Sim. Então, as notícias, elas correm muito. E aí cabe a nós averiguarmos a veracidade
a veracidade deles ou não. Foi até o tema do debate que a Rede Boa Nova propôs, que foi da geração internet e tal. E aí eu fiquei com a responsabilidade de falar um pouquinho sobre a importância da internet e desse crivo. Aí, quando isso vem à tona, a gente tem uma das internets mais comprometidas do mundo, né? Porque a gente teve agora o código lá, não foi? O código... Sim, o Marco Isso, Civil. Marco Civil regulatório da internet e tal, então uma internet para todos e todas, igualitária. Agora a gente vai ter que usar essa ferramenta com sabedoria, não é, Thiago? É difícil, mas o problema é que agora todo mundo é repórter um pouco também. As pessoas passaram a fazer notícia. Antigamente, igual você falou assim, as mídias procuravam ver formas de comprovar aquilo lá, mas hoje em dia tem uma concorrência muito grande. Quem que vai dar o primeiro furo da notícia? E as pessoas também acabam sendo um repórter social aí do meio e tudo mais, e acabam compartilhando o que elas vivenciam. Isso é um caso, por exemplo. Tem uma bruxa na minha região... Parece uma coisa lá Idade medieval, média, né? Eu senti isso E como vou se divulgar fosse para ajudar as medieval. pessoas a fugir dessa bruxa, por Ou exemplo. não, eu senti, nessa questão da Fabiane, infelizmente, eu senti outra coisa. Sabe essa coisa de passar trote? É, também. Eu senti porque, por exemplo, como não tinha nenhum desaparecimento de criança, sabe quando você lança uma notícia por lançar? Porque existem sites, inclusive, Que ruim. que É, sobrevivem verdade. de notícias ruim. falaciosas, né, Thiago? Você que é Verdade. jornalista, você sabe também. Então, por exemplo, tem sites que só que são de brincadeiras, né? Então, colocam notícias que são só para chamar atenção e você vê que era só... Tem gente que compartilha, acredita que a notícia é de verdade. Apareceu, o Michael Jackson está vivo. Foi uma notícia recente... que colocaram vídeos, que ele estava num parque, não sei o quê. Tinha gente que eu vi que estava acreditando de verdade, mas foi uma notícia de TV, não montada. foi uma emissora de TV, O acreditou. Elvis não morreu também. Né? Foi uma notícia montada, foi divulgada num blog, as pessoas produzem um release, né, como se fosse um release sério, colocam uma fonte. A pessoa não sabe checar a notícia. Então tem gente que acredita. As pessoas não né? estão preparadas. Assim, a gente tem uma grande quantidade de pessoas atualmente que vivenciam essas mídias novas, mas um monte de pessoas que estão acostumadas, mais antigas, que nunca teve esse tipo de acesso, e agora tem esse acesso mais fácil, não estão preparadas para isso, dependendo assim. Elas veem aquilo lá, acreditam, independente de quem está divulgando, publicando, e começam a espalhar a notícia de uma forma Porque, por mais exemplo, a gente viral. que está acostumado com jornalismo, o que você faz? Eu vejo uma notícia no Facebook ou de qualquer órgão de imprensa, eu vou checo na pesquisar, né? Reuters. Eu Eu checo, na Reuters? eu checo numa agência séria, Reuters. Porque eu sei que lá, se veio de lá, se veio de algum lugar mais sério, tem mais critério. É mesmo porque o Terra, lembra aquele portal que lançaram aí um boato de quem tivesse aqueles sobrenomes X e tal, poderiam ganhar o visto dupla cidadania espanhola, Sim, né? sim. E foi uma falácia, foi mentira. E aí um portal grande lançou aquela notícia e tal, dizendo, não, é verdade e tal. Aí depois e eles o se Terra? desculparam. Eles se desculparam, falando, não, a gente se equivocou, foi uma notícia falaciosa e tal, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter redobrado com as E informações. a gente tem uma história no jornalismo, que é a escola base. Isso, Que que eu é uma estudei, notícia muito até os forte. jornalistas estudam muito isso como um caso case, na né? Acabou com a faculdade, vida né? deles, né? Acabou com a vida deles. Até recentemente até o Sakamoto colocou isso daí essa Ele semana. faleceu, você viu esses Faleceu dias? recentemente. A mulher dele faleceu, A né? mulher dele? Não, ele Não, foi faleceu, é ele, verdade. ele Ele faleceu. faleceu. A mulher dele faleceu já tem 7 anos. É um caso bem típico dessa mulher. Acabaram com a vida deles porque acusaram de abusarem das crianças que faziam parte daquela escola. E todas as mídias divulgaram isso naquela época lá. E você vê que depois eles pediram desculpa, ou seja, Mas não adianta, comprovou né? que não tem... Mas, Mas acabou que- com a vida deles. Essa acabou. semana, além do caso da Fabiane, Poderiam teve ter o sido caso de linchados uma... até, na verdade. Então, além do caso da Fabiane, teve o caso de uma menina de 13 anos em Foz do Iguaçu, que também foi assassinada brutalmente por outras 2 adolescentes, com um boato de que ela estaria saindo com o namorado da outra. Boato. Foi um boato, né? E aí acabaram apedrejando a menina, lançando ela no rio. Então, assim, Nossa, que brutalidade, foi muita né? brutalidade, Que medieval. muita brutalidade para meninas tão novas também e com a mesma perspectiva. Outra notícia dessa semana foi o boato em relação ao Renato Aragão. O Didi, verdade. E ele acabou de vir do infarto, né? Um momento delicado. Aí colocam ele também numa notícia. E ele veio à imprensa para esclarecer que ele nunca fez aquilo, que a família tinha ficado chateada. Quer dizer, as pessoas elas dizem: eu não gosto dele, eu vou dizer, eu coloco a notícia, um boato. Né? Tem, inclusive, vários sites de notícias que
nascem para isso mesmo, Pra né? falar. E aí isso é tão delicado, sabe por quê? Porque se esquece que o outro é um ser humano, né? É sempre a minha lógica é essa. O outro é um ser humano e merece o nosso respeito. Se a gente não gosta, é outra coisa, mas merece o nosso respeito. Só que eu fiquei pensando, quando eu vi a notícia, que a gente foi bombardeado com essa notícia da Fabiane, eu tava ouvindo a CBN no trabalhar, e daí começou a falar assim, meninos, ó, Fabiane, não sei o quê, 33 anos, Fabiane Maria de Jesus, foi... Eu falei, caraca, que semelhança que ela tem com Cristo, né? Porque foi chamada de louca, de feiticeira, 33 anos, chamava Jesus também, com uma entendeu? Bíblia na mão, Bíblia relação na com as mão. crianças, né? Foi execrada, ninguém defendeu ela, entendeu? Então olha que relação com o próprio Cristo, entendeu? Então Cristo, ele foi assassinado de novo ali naquela mulher, porque a gente se esquece que quando a gente age com brutalidade, a gente está rememorando o tempo lá daquela, quando a gente jogava na jaula dos leões, sabe? Quando a gente ficava assistindo as barbáries, o Coliseu, e jogava os cristãos. Então, foi isso. Então, como é que a gente pode clamar para a sociedade, de um modo geral, que a gente tenha mais amor, né? Falar, meu povo, vamos nos amar, pelo amor de Deus. E calúnia é como você pegar uma almofada, abrir em cima de um morro, um prédio assim, abrir e todas aquelas plumas lá e jogar ao vento. E depois você tenta buscar elas de novo lá. Você não consegue pegar. Não volta mais. Porque as notícias ficam na internet. Isso que falou. 5 anos depois, as notícias, 10 anos, 50 anos, tá lá na internet. Algum blog, algum site, algum blog vai colocar. Meninos, está acabando nosso tempo. Ó, deixa eu falar uma coisa rapidinho, que a gente postou na página do Espiritismo e Direitos Humanos, mas eu acho que vale. São 10 mandamentos da não violência. Né? Então, assim, seja uma pessoa madura para enfrentar conflitos, não guarde ressentimentos, seja inteligente, mantenha a cabeça fria, seja uma pessoa cautelosa, antes de causar um conflito, pense um pouco mais, né? Não faça fofoca, assim, evite falar demais. Não use armas não são brinquedos. Evite conflitos, se não puder resolvê-los, não se intrometa. Mantenha calma. Fique tranquilo, conte até 10. Seja humilde, importante. Peça desculpas. Nunca é demais reconhecer o próprio erro. Tenha confiança em si mesmo. O mais importante é... Desculpa, que o mais importante temos o nosso valor e os outros também. Então, são 10 mandamentos muito simples, de atitudes muito, muito simples, que todos nós podemos fazer. Não está muito fora da nossa realidade. Claro. E o de humildade é um dos princípios, né? Eu acho que resumiria todos os que estão postos aí, que sejamos humildes, né? Mas, meninos, sem mais delongas, vamos falar aí de justiça. Vamos falar de fora de justiça. Fora da justiça social, não há salvação. Então, falando de fora da justiça, não há salvação. Hoje à noite nós temos um evento muito importante, né, que é um debate, inclusive Juventude em Debate. O legado da Copa é um movimento que está sendo realizado pela Reju, né? Quem mais que tá, Franklin? Rede Ecumênica da Juventude, a Pastoral da Juventude de Itaquera e de São Miguel. Levante Popular da Juventude, Comitê Popular da Copa 2014 em São Paulo e a Marcha Mundial das Mulheres. Isso, e né? o Padre Júlio Lancelotti. Nossa, só tem gente boa, né? Só pra gente fazer a propaganda do programa do Franklin. Só tem gente boa nesse evento que acontece hoje na Cifa Itaquera, que fica na Rua Flores do Piauí, 170 em Itaquera. Então é uma atividade gratuita, aberta a todos os interessados que querem discutir sobre a nossa realidade, sobre esse movimento da Copa, os impactos que vão acontecer a partir desse evento grande aqui no país. A presença mais do que especial do Padre Júlio Lancelotti, né, reconhecido pelo seu trabalho com o povo de rua, em situação de rua também, e a juventude. Então, a organização da Pastoral da Juventude. E tem a participação musical da banda Paroles, que é a banda dos meninos aqui da Juventude Espírita. Então, a gente também... Que é a banda oficial agora da Reju. É a banda oficial da Reju. É a Rede Ecumênica da Juventude, para quem não sabe, isso. Parceiros nossos aí, né, meninos? Então, um grande abraço para todos eles também, para o Lucas Francesco, para o Eduardo Brasileiro. E convidamos a todos vocês a participarem desse movimento muito importante, né, Frank? Claro. E eu queria aproveitar, meninos, e dizer que 3 da tarde, às 15 horas...
nós estaremos também reunidos lá no assentamento Copa do Povo, lá em Itaquera. Sabe aquele assentamento que está passando na televisão? Fica a 4 quilômetros de Itaquerão, não Exatamente. é? Pertinho. A gente vai estar lá, o Padre Júlio, inclusive, vai estar com a gente, Padre Paulo, várias lideranças religiosas estaremos lá para fazermos um ato ecumênico, entendeu? De solidariedade ao povo lá do assentamento da ocupação Copa do Povo lá em Itaquera. Quem quiser colar, 3 da tarde, a gente tá lá. E aí, mais uma coisinha, amanhã eu tô lá no centro do TIV. É verdade, que legal. Falando sobre mães e direito. Eu falei, Amanhã eu é só Dia vou... das Mães, gente. Eu só vou, Thiago, fazer um bate-papo lá se for para falar sobre direitos. E aí falar um pouquinho sobre as questões das mães, as mães pela diversidade, as mães de Que maio lindo. e tal. Então eu vou Centro bater um Espírita papo. Caminho da Luz, Rua Manuel Ah. Patrício Lopes, Emelino Matarazzo, às 10 horas, Não, fala às 9 devagar, horas né? da manhã. Não, volta. Que se eu tô em casa pra anotar, já perdi, Thiago. Vai, Diz Ti, com calma. fala. Centro Espírita Caminho da Luz, amanhã às 9 horas da manhã. O Franklin Félix estará conosco. Emelino Matarazzo. Maravilha, maravilha. Marcos, querido, só o último recado. Ligou aqui pra gente a Maria do Socorro, da Vila Guilherme. Olha o que ela fala pra gente, meninos. A respeito da violência, tem ouvido algumas pessoas, comunicadores de rádio, dizendo que se pegarem tal ladrão, estuprador, que mata, trucida, vocês não acham que eles falam que se pegarem, eles vão fazer alguma coisa, né? Vocês não acham que esses comunicadores acabam incentivando a violência? Claro. Sim. Incentiva sim. E cabe a nós não ouvirmos. Isso a não é gente- jornalismo. Ou a gente denunciar. Sem. Diz que lá um sem fala, ó, o cara tá incentivando a violência. Sim, e essa pessoa que está incentivando a violência também é responsável por todos esses atos que estão acontecendo. Então, quem certeza. assassina também é quem incita a violência. Então, todos nós somos responsáveis. Aquela famosa jornalista é um caso típico de falar, querida, então, a sua teoria não tá dando muito certo, né? Sua teoria violenta não tá dando muito certo. Mais amor, por favor, ensina as pessoas a amarem, né? É preciso amar as pessoas. O Renato Russo cantou isso, por Como isso se que, não né? houvesse Esse amanhã. Maravilha. Meninos, chegou. Beijo, mãe, te amo. Feliz Beijo, Dia das mãe. Mães. Feliz Dia das Mães. Pra minha avó Piazon, também. Galesco, Júnior e todos os demais que participam com a gente na... É verdade. Na Facebook. Estão filmando a gente. Júnior também, que tá lá Júnior, filmando. falei. Faz coraçãozinho. Beijo. Beijo, Marcos, querido, Michele, obrigado. beijo. Muita paz. Beijo. Tchau, querido. Te amo, Enquanto não beijo. tira, a gente fica falando. Beijo.